Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar da Bezinha, a quarta divisão do Campeonato Paulista, chamada pela Federação Paulista de Campeonato Paulista, segunda divisão sub-23. Todo mundo chama ela de Bezinha. São times buscando acesso à Série A3, né, considerada a terceira divisão do Campeonato Paulista. E olha, chegamos às quartas de final. Tem 8 times correndo atrás das 2 vagas de acesso. E uma tendência. Grêmio Prudente goleou Itararé fora de casa por 3-0. Ele joga por 2 empates, porque ele tem melhor campanha. Ou seja, o Itararé em Presidente Prudente tem que ganhar por 4 gols de diferença para se classificar. Uma tendência que o Grêmio Prudente já está nas semifinais. Outra situação muito tranquila, São Carlense também joga por 2 empates. Foi jogar primeiro em Bebedouro contra a Inter de Bebedouro. Ganhou por 2-1. Também numa situação muito tranquila. Pode até perder por 1 gol em São Carlos, que está super tranquilo. Em Jaú, o 15 de Jaú ganhou por 1-0 e agora ele tem a vantagem do empate, porque o Flamengo de Guarulhos tem a melhor campanha, vai jogar em Guarulhos só precisando vencer. Qualquer placar, o Flamengo se classifica, mas o 15 agora tem um empate a seu favor. E na quarta partida, Penapolense e Itapirense empataram em 2-2. E o Itapirense, que joga em casa, joga por 2 empates. Então um simples empate em casa e o Itapirense está classificado. Essa é a situação. Vou passar todos os detalhes das partidas para vocês. Mas antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado. Já gravei o vídeo da Série B, que terminou neste domingão, dia 14/8. Tem vídeo de Série C, ontem acabou e já temos a decisão, os quadrangulares decisivos. Vou gravar ainda hoje o Brasileirão, a Série D, enfim, tem tudo para você. Ative o sininho, dê seu like e troque aí aquela ideia, faça sua pergunta, assim como a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos lá. Inclusive eu quero falar para vocês, é difícil pegar informação, gente, desses clubes, dos clubes da Bezinha, né, da última divisão do Campeonato Paulista. É muito difícil. Então, além dos resultados, os gols que eu fui procurando, fui vendo, a federação transmite e tal, eu também corri atrás da ficha técnica. Fui lá no site da federação, peguei a ficha técnica de cada uma das 4 partidas, vou passar a escalação, as substituições, os treinadores. Claro, tem jogador que tem apelido e tal, mas na ficha técnica vai só o nome. Então peço desculpas se algum eu não vou pelo apelido, eu vou pelo nome, mas em respeito a vocês, em respeito ao torcedor, em respeito aos jogadores, a todo mundo, eu fiz questão de pegar a ficha técnica para vocês pelo menos saberem os treinadores, alguns jogadores, enfim, tá? Então, só explicando para vocês. Vamos começar então com a sexta-feira. Estou gravando no domingo, logo depois da partida que o Itararé perdeu do Grêmio Prudente, a última partida de jogos de ida, né? Na sexta-feira, em Jaú, o 15 de Jaú jogou com o Flamengo de Guarulhos. O Flamengo de Guarulhos tem melhor campanha, como eu bem disse para vocês, nessa fase é o seguinte, 2 empates, o time de melhor campanha está classificado para a semifinal. Bom, o 15 de Jaú lutou, batalhou, e olha, não é fácil vencer o Flamengo de Guarulhos, que faz grande campanha. Mas olha, com um gol do Vitinho aos 39 minutos do primeiro tempo, o Galo da Comarca, o 15 de Jaú, suou a camisa, venceu e pelo menos mudou, né, agora a situação. Vai jogar em Guarulhos, o jogo vai ser no próximo domingo, dia 21, 11 da manhã, aqui na cidade de Guarulhos, vai jogar pelo empate o 15 de Jaú. Lembrando que o 15 de Jaú já jogou com o Paulistão, né? Faz tempo que não joga a primeira divisão, enfim, está tentando sair da última para a terceira, mas o 15 de Jaú tem história na primeira divisão do Campeonato Paulista. O Flamenguinho, com todo respeito, Flamenguinho, claro, o Flamengo ainda não tem. Então o Flamengo tem que vencer qualquer resultado no próximo domingo, 11 horas, em Guarulhos, com o apoio da sua torcida. O 15 de Jaú tem a vantagem do empate, 1-0, gol do Vitinho. Peguei a ficha técnica para vocês. O 15 jogou com Romário, Luiz Felipe, Marcão, Leonan e Daniel. Depois entrou Felipe Santana. Felipe, Leonardo, depois entrou Vinícius e o Pablo. Aí o Barreto, depois entrou Felipe Oliveira. Na verdade, o Vitor Barreto é o Vitinho que fez o gol, tá? Vitor Barreto é o Vitinho, então é o Vitinho que fez o gol. Saiu o Vitinho para entrar o Felipe Oliveira. Max, depois o Draia entrou. Luiz Cláudio, depois o João Anderson. O técnico é o Ricardo Costa. O Ricardo Costa tem 5 acessos nos últimos 6 anos.
competente e vencedor esse técnico do 15 de Jaú. O Flamengo, do Marcelo Marelli, o técnico é o Marcelo Marelli, grande campanha, jogou com o Matheus, John, Igor Salatiel, Thiago Coruja Isaías, Humberto depois Renato, Matheus Moura, João Torres, Matheus João, Pablo depois João Pedro, Denner depois Damasceno. Então é simples, 15 de Jaú venceu por 1 a 0, agora joga por empate, Flamengo qualquer vitória está classificado, o jogo é próximo domingo, dia 21 de agosto às 11 horas em Guarulhos. Vamos para o segundo jogo, então, que foi no sábado, foi ontem, lá na cidade de Bebedouro, no estádio Sócrates Stamato. A Inter, mesmo com o apoio da sua torcida, acabou perdendo do São Carlense. O São Carlense ganhou por 2 a 1. E agora a Inter vai ter que jogar em São Carlos, vencendo por 2 gols de diferença. Não basta vencer por 1. Por 1 ainda dá o São Carlense. Ficou uma situação mais delicada para a Inter. E olha, poderia ser pior. O São Carlense estava ganhando por 2 a 0. Gols do Bismarck aos 12 minutos e o Felipe aos 24 do segundo tempo. O Sérgio, cobrando o pênalti, foi descontar para a Inter de Bebedouro aos 55 do segundo tempo. Já nos acréscimos, assim. Bem nos acréscimos. E aí, 2 a 1, a situação ficou um pouco menos tenebrosa. Mas vencer 2 a 0 o São Carlense lá em São Carlos é uma tarefa muito difícil. São Carlense está com o pé nas semifinais. Vamos ver. O jogo será no próximo sábado, 20 de agosto, 16 horas, lá no Estádio Luizão, na cidade de São Carlos. Lembrando que estava jogando lá em Araras, porque o Estádio Luizão não estava com gramado bom. Meus amigos lá de São Carlos falaram que continua o gramado ruim, mas deu uma boa melhorada e agora São Carlense quer jogar diante da sua torcida. Pois bem, pode até perder por um gol, São Carlense se classifica. Vantagem muito boa. Nos jogos deste domingo, lá na cidade de Penápolis, no Tenente Carriço, Penapolense e Itapirense ficaram no 2 a 2. Itapirense tem melhor campanha, joga por 2 empates, empatou fora de casa, agora é só empatar dentro de casa no próximo domingo, 15 horas, na cidade de Itapira. Joga por empate para poder se classificar e voltar à primeira divisão. Penapolense, assim como o 15 de Jaú, já jogou a primeira divisão. Vai ter que vencer fora de casa, essa é a situação do Penapolense. E olha, a situação do Penapolense chegou a ficar muito boa. Abriu 2 a 0, Danilinho aos 22 do primeiro tempo e o Vinícius, fez 2 a 0. E aí a Itapirense, com o Gé, o artilheiro do campeonato, que fez seu 12º gol, artilheiro isolado, descontou aos 34 e aos 50 o Matheus Eduardo acabou decretando empate. Você vê que a Penapolense chegou a fazer 2 a 0 o Penapolense, e aí a Itapirense, a vermelhinha, foi lá e fez 2 a 2. Vou dar as fichas técnicas, esqueci de dar anterior daí. Primeiro, Inter de Bebedouro e São Carlense. Inter de Bebedouro, o técnico é Adilson Teodoro, São Carlense é o Marcos Vinícius, que eu falei para vocês agora um pouquinho antes. Inter 1, São Carlense 2. Inter de Bebedouro, Diego, Eliseu, depois Carlos Eduardo, Wellington, Marcos e João Vitor. Sérgio, que fez o gol de pênalti já nos acréscimos, Matheus, depois o Washington, Cauã, depois o Esdra, Thiago, João Vitor, Carlos Eduardo, depois o Leiton. Esse é o time do Inter de Bebedouro. São Carlense, Lucas Eduardo, Felipe, que fez um dos gols, né? Matheus e Gabriel, Marcelo, depois Herbert, Kennedy, José Vitor, depois Ailton, Rian, depois João Paulo, Bismarck, que fez um dos gols, e o Wilson, depois o Emerson, e no lugar do Bismarck entrou o Inácio. Então essa aqui é a ficha de Inter de Bebedouro e São Carlense. Agora eu vou passar para vocês a ficha Penapolense 2, Itapirense 2. O jogo vai ser agora na cidade de Itapira, domingo 3 horas. Itapirense joga pelo empate, Penapolense precisa vencer. Penapolense jogou com Sivaldo, Cleverson, Guilherme, Gabriel e Diogo, Geilson, depois o Ester, Carlos, Danilinho, depois o Lineker, Vinícius, depois o Arnold, Otávio, depois o Luan, Lucas, depois João Vitor. O técnico é o Alexandre Souza. Esse é o técnico do Penapolense. O Itapirense, o técnico Tássio Ferreira, jogou com Matheus, Vitor, Matheus Eduardo depois entrou, Micael, depois o Elivelton, Vinícius e Fábio. Gabriel, depois Matheus Júnior, Wilson, o Jefferson, o Gé, que é o artilheiro do campeonato, camisa 10, 12 gols. Ramon, Jardel, depois Guilherme, Rayan, depois João Vitor. Essa é a Itapirense, certo? E para finalizar, nesse domingo, aí o Grêmio Prudente também, que assim como o Itapirense vem fazendo grande campanha, e o São Carlense também, atropelou o Itararé. Atropelou. Primeira melhor campanha com 8ª, lembra, né?
Aí fez 3-0, Elias aos 47 do primeiro tempo, Rafinha aos 2 do segundo e Di Maria cobrando pênalti aos 16. 3-0, o Itararé, lá na cidade de Presidente Prudente, precisa vencer por 4 gols de diferença para se classificar. Convenhamos, né? Com todo respeito ao Itararé, já tem um time muito mais fraco que o Grêmio Prudente. Jogou em casa e tomou de 3. Vai ter que pelo menos fazer uma partida legal lá em Presidente Prudente para não tomar outra goleada. Grêmio Prudente com a vaga na mão. E olha, Grêmio Prudente, São Carlense, Itapirense e Flamengo, aquela que eu falei para vocês, jogam por 2 empates. Ou seja, ele pode perder até por 3 gols que está classificado. Situação muito tranquila. Itararé perdeu com João Bosco, Maurício, Luiz Otávio, depois Lucas, Luiz Henrique, Matheus, depois Alex, Marcelo, Samuel, Ágabo, Denilson, Vinícius, Cris, Tony, depois Luiz Otávio, o técnico é o Guilherme Silveira. O Grêmio Prudente do técnico Marcos Campagnolo ganhou com Damoroni, Felipe, Thiago, depois Paulo Henrique, Lucas, Eduardo, depois Vitor Hugo, Elias, Rodrigo, depois Luiz Otávio, Rafael Bezerra, depois Guilherme, Jefferson, depois David e Leonardo. Então, numa situação tranquila, o Grêmio Prudente venceu e agora o próximo jogo vai ser no sábado, 3 horas, na cidade de Presidente Prudente. E claro, final de semana que vem eu volto com todos os detalhes da rodada decisiva do quadrangular, na verdade das quartas de final da Bezinha. E aí, evidentemente, eu venho com vocês para falar os times semifinalistas que continuarão na briga pelas vagas de acesso. Lembrando que vai ter as semifinais e depois só os 2 finalistas que garantem o acesso à Série A3. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!